Boa noite a todos, irmãos, graça e paz. Hoje eu trouxe uma palavra que está lá em Lucas 25. É uma palavra bem conhecida de todos vocês, só que eu parei para refletir ela um pouquinho aqui e quero trazê-las a vocês hoje. A parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor como o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Duas partes aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quando ele fala assim, como você a lê? Jesus pergunta, como você a interpreta? Como você lê a palavra? Qual é a sua interpretação daquilo que você leu? E depois, aqui no finalzinho do que eu li, essa parábola continua, que ele vai perguntar, então quem é meu próximo? Ele vai explicar. Mas até aqui, até onde eu li, até o 27, no finalzinho diz assim, ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, como é que eu estou me amando? Como que eu demonstro para mim o meu amor próprio? Como eu estou me tratando perante as circunstâncias da vida quando eu erro? Qual é a minha reação perante o meu próprio erro? Como eu estou reagindo? Eu sou a primeira pessoa a ficar me condenando? A primeira pessoa a apontar o dedo para mim? Ou eu olho para mim e falo, olha, você aprendeu mais uma maneira de como não fazer isso. Vamos tentar outra estratégia. Você não é esse ato que você cometeu. Você apenas está passando por ele. Então, o que eu trago para vocês são essas duas partes. Como você lê a Bíblia, como você a interpreta e ame o seu próximo como a si mesmo. Como é que você está se amando? Será que quando Jesus olha para você, ele não trataria como você se trata perante os seus erros? Muitas vezes nós somos as primeiras pessoas a nos chicotear, Eu falo, às vezes quando você faz alguma coisa da qual você não se perdoa, como se você tivesse um chicote e ficasse se chicoteando todos os dias. Pense bem, como você trata a você mesmo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Oh, perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti, Jesus. E perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti, amado meu. Perdido estou sem ti. Graça e a paz. Bom estarmos juntos em mais um domingo para adorar o nosso Deus, compartilhar a palavra e sermos ministrados pela graça do Altíssimo. Quando eu falei sobre prosperar na Babilônia, eu compartilhei algumas coisas com vocês. Eu quero voltar em algumas coisas que eu compartilhei com vocês, mas falando sobre esperança e sonhos. Com certeza você já ouviu várias definições de esperança, eu já dei algumas definições de esperança, mas eu quero falar novamente aquilo que eu falei sobre prosperando na Babilônia. O pastor Larry Osborne, que é um pastor americano, ele falou que esperança bíblica não é. Esperança bíblica não é aquilo assim, eu tenho esperança de que um dia vai ser melhor. Eu tenho esperança que o tempo fique bom. Eu tenho esperança de que eu chegue, vou fazer a viagem e tal. Isso não é esperança bíblica. Esperança bíblica é certeza. Eu tenho certeza. Jesus é a minha esperança. A gente não fala, eu acho que seria muito legal Jesus voltar. Não, eu tenho certeza
de que Jesus vai voltar. E eu vivo essa certeza, eu vivo essa plenitude da certeza de que Jesus vai voltar e de que Deus está no controle. A garantia de que Deus está no controle, de quem está no controle, nos dá esperança. Nos dá esperança. Mesmo que as coisas pareçam muito doidas às vezes, mesmo que a vida, a gente fique apavorado diante das circunstâncias, mesmo sem ação, isso não pode causar em nós um pavor, porque Deus está no controle. Eu quero compartilhar um texto de Gênesis 39, do verso 20 ao 23, e eu quero falar sobre a história de José. Com certeza você conhece a história de José, mas eu quero trazer algumas coisas que Deus trouxe no meu coração. O texto diz: e o dono de José o tomou e o lançou na prisão, o lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou José na prisão. O Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Ele confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia prosperava. Olha só, no capítulo 40, não dá para a gente ler todo o texto agora, mas eu desafio você a ler toda a história de José. O padeiro e o copeiro do faraó foram enviados para a prisão. E quando eles estavam presos, eles tiveram um sonho. José interpretou esse sonho. Ele disse que o copeiro ia ser restaurado à sua função e o padeiro seria decapitado. Só que José falou para o copeiro: olha, não se esqueça de mim. Aí no capítulo 41, ele já começa assim: se passaram 2 anos e nada do copeiro lembrar de José. Só que o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar esse sonho. Aí o copeiro, o rapaz da prisão que interpretou meu sonho, e foi falar com o faraó, falou assim: olha, lá tinha um rapaz, o senhor ficou bravo comigo, o senhor me mandou para a cadeia, e eu tive um sonho, ele interpretou o sonho, e aquilo que ele disse aconteceu. Aí o faraó mandou chamar José, deram um banho em José, botaram uma roupa limpa em José e levaram ele até a presença do faraó. No verso 16, José diz para o faraó: Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a resposta. E José interpretou o sonho, mas além de interpretar o sonho, ele deu conselhos para o faraó de como é que ele tinha que fazer naquele tempo de prosperidade e no tempo de escassez. Agora olha comigo verso 39 a 40 do capítulo 41. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o Faraó tirou seu anel sinite da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez subir na segunda carruagem, clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe Faraó sobre toda a terra do Egito. Deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Temos a garantia de que Deus está no controle de quem está no controle. Isso nos dá esperança. José acordou escravo e foi dormir governador do Egito. Deixa eu repetir isso para você. José acordou escravo e foi dormir governador do Egito por causa de um sonho. Esses dias, com uma letra de uma música na minha cabeça,
E eu não gosto dessas músicas triunfalistas, eu venço, eu faço, eu aconteço, eu mando em Deus, eu não gosto disso. Mas esse pedacinho dessa letra dessa música que eu ouvi muito por causa desse pedacinho, diz assim: há um sonho, uma voz dizendo, os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir, e quando você alcançar, saberás em todo o tempo que eu estive ao teu lado. Deus está no controle de quem está no controle, e isso nos dá esperança. Vamos pensar um pouco na vida de José. José teve um sonho, lá em Gênesis 37. Era um sonho dizendo, profético da parte de Deus, dizendo como é que seria o futuro de José. Deus tinha planos para José, eles começaram ali naquele sonho. E se você conhece toda a história de José, se você não conhece, leia, começa em Gênesis 37. Você vai ver que ele era odiado pelos irmãos. Ele era odiado. Eles venderam José e a coisa foi ficando ruim, e foi ficando ruim, foi ficando cada vez mais ruim. E eu quero repetir novamente. Deus está no controle de quem está no controle, e isso nos dá esperança. A vida de José, ela dá uma sacudida na gente, ela ensina muita coisa muito mais do que eu estou falando hoje. A gente pode estudar várias e várias vezes a vida de José, e cada vez ela vai nos ensinar algo extremamente importante do que Deus fez na vida dele. Lições preciosas para a nossa história. Mas eu quero trazer hoje 3. Sonhe, mas sonhe em silêncio. Sonhe, mas sonhe em silêncio. José era um jovem de 17 anos e ele teve esse sonho surreal. Foi mais de um sonho. E ele contou para os irmãos. Mas só que os irmãos não gostavam dele, que passaram a odiar ele, de não gostar para odiar. Compartilhar sonhos, projetos, coisas que a gente almeja, tem que ser feito com sabedoria. Temos que ter maturidade para falar e falar com pessoas maduras. Os projetos de Deus para a sua vida não vão se frustrar se você guardar um pouquinho para poder compartilhar. Se você ficar um pouquinho na sua, para poder compartilhar, Deus é Deus. Se a gente compartilhar com pessoas imaturas, elas podem roubar a nossa alegria de sonhar. Elas vão roubar. Eu tenho certeza que isso aconteceu com alguns de vocês, porque aconteceu comigo. Teve uma vez um caso de que eu fui com uma amiga numa concessionária, que ela precisava conversar lá, porque ela já tinha trabalhado naquela concessionária, ela estudava comigo no seminário, e eu fui com ela. Aí eu entrei dentro de um carro. Eu me apaixonei por aquele carro. Lindo, cheiroso, carro novo. E eu entrei no carro e virei para ela, fiquei bonita, hein? Nem tinha carta de motorista. E quando a gente voltou pro seminário, eu falei assim, um dia eu vou ter um carro daquele. E uma pessoa virou para mim e falou assim, você nunca vai ter um carro daquele. Porque você vai ser pastor e vai pastar a vida inteira. Eu fiquei tão chateada, porque ele roubou a alegria do meu sonho. Realmente eu não tenho esse carro, mas ainda é o meu sonho. Ele está diante de Deus. Então às vezes é melhor a gente sonhar em silêncio e compartilhar com pessoas que vão se alegrar conosco e vão dar bons conselhos. Você quer isso? Então vamos lá, como é que vai fazer para acontecer isso? Então, às vezes é melhor sonhar em silêncio. Segunda, se comprometa no silêncio do sonho. José foi vendido, acabou na casa do Potifar, e mesmo como escravo, ele era comprometido com Deus, de tal forma que Potifar foi abençoado por causa dele. Mas ele não tinha resposta do sonho que Deus tinha dado. E ele não sabia quando e nem como esse sonho ia ser realizado. Ele se comprometeu com Deus, mesmo no silêncio. Ele lançou o pão sobre as águas para que depois de muitos dias ele viesse a ver isso novamente. Está lá em Eclesiastes. José manteve a fé. Quando as coisas não acontecem no nosso ritmo, a gente tem a tendência de desistir, de abandonar no meio do caminho. E alguns dizem, não aconteceu, foi vontade de Deus. Você desistiu. Deus nos chama para perseverança. Eu conheço gente que orou muito, mas muito tempo pela conversão de filhos, de maridos, de família.
Elas não desistiram porque não viram os sonhos sendo realizados no seu tempo. Elas continuaram perseverando. Deus nos chama para perseverar. A gente vive na geração do descartável. Você sabia que os celulares, se eles fossem feitos de uma forma correta, eles durariam mais de 10 anos? Mas eles são feitos para durar no máximo 3 anos. E antes deles acabarem, já lançaram uns 3, 4 modelos diferentes do mesmo celular, para ficar aguçando a gente, para que a gente pudesse trocar. A gente vive no tempo do descartável. Quebrou, joga fora. Não serve, joga fora. Não falo o que eu quero ouvir. Eu risco da minha lista. Eu deleto. Eu bloqueio. Deus nos chama para nos comprometer com os sonhos dele. A perseverar. E não jogar fora, porque não está acontecendo no nosso tempo. Terceira coisa, coloque seus dons em prática no tempo da espera. Em cada lugar que José colocou seus dons em prática, cada lugar ele colocou, e na casa de Potifar ele trabalhou tanto que o seu senhor prosperou. Na prisão ele ficou encarregado de todos os presos e tudo que ele fazia prosperava. Quando o padeiro e o copeiro tiveram sonhos, ele buscou a Deus e interpretou. Quando o faraó precisou dele, ele se fez presente e olha, todo o Egito prosperou. Ele foi fiel no pouco e Deus colocou ele sobre o muito. Na espera, trabalhe. Coloque os seus dons em prática. Coloque. Porque quando o sonho de Deus se realizar sobre sua vida, você vai prosperar. Entendendo que podemos ter uma vida espiritual próspera, uma vida sentimental próspera, uma vida financeira próspera também. Mas vai muito além de dinheiro. É uma vida em abundância. E eu quero concluir. Quero terminar com a letra da música, com martelando na minha cabeça. Há um sonho, uma voz, dizendo: os teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado. Deus conduziu cada passo da vida de José, mesmo quando ele contou seus sonhos para a pessoa errada. Deus tornou aquela situação com um impulso para colocar seu plano em curso. Deus está no controle de quem está no controle. E isso nos dá esperança. Guarde os seus sonhos para pessoas que têm maturidade para te ajudar, para te dar esperança, te dar bom conselho. Guarde seus sonhos para amigos mais chegados que irmãos. Se comprometa com Deus cada dia mais, mesmo que o seu sonho pareça distante. Não desiste, não desiste. Coloque sua fé em prática. E você tem dons, você tem talentos que não podem ficar numa prateleira pegando pó. Floresça onde Deus te plantou. Floresça aqui na nossa cidade, na nossa igreja. Floresça. Mesmo que você seja escravo, prisioneiro ou governador do Egito. Floresça. E se lembre que quando você alcançar os seus sonhos, você vai saber que Deus sempre esteve ao seu lado. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante do Senhor. Pedir, Pai querido, que em nome de Jesus, eles sejam cheios da esperança bíblica. A esperança que é a certeza de que Deus está no controle, de quem está no controle. Derrame, ó Deus, sobre eles essa certeza, essa fé, Senhor, colocada em ação, em nome de Jesus. Derrame sobre eles, ó Deus, a paz para que eles continuem a sonhar. Sonhar os seus sonhos. Sonhar aquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Sonhar, ó Deus, coisas pessoais e colocar isso diante do teu trono de graça. Contar, ó Deus, para pessoas maduras que vão ajudá-los nesse processo. Ajude eles a sonhar, ó Deus amado, mesmo no silêncio, mesmo quando esses sonhos não acontecem. Ajuda, Senhor, eles a sonhar e mesmo sonhando, eles colocarem seus dons e talentos em prática para o reino, para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, para que meus irmãos não desistam, para que eles perseverem.
para que eles olhem, Pai, cada dia como uma oportunidade de continuar sonhando com esperança diante do teu altar. Abrace, Espírito de Deus, cada um dos meus irmãos, para que eles se sintam, ó Deus, amados, queridos, importantes diante do Senhor, para que, na certeza de que o Senhor está ao lado de cada um, e que quando os planos do Senhor se fizerem presentes, todos nós vamos saber que o Senhor esteve ao lado de cada um. Abençoe, ó Deus, meus irmãos, com fé, com esperança e com amor, no nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa, perfeita, insondável de Deus o Pai, que o Espírito Santo possa continuar te enchendo de esperança, de fé e de amor. E que os cuidados do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sempre sobre a sua vida. E que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que você possa enxergar o amor de Deus, o cuidado do Espírito e os braços eternos abertos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu me despeço de vocês, pedindo ao Senhor que a sua semana seja recheada de esperança, seja recheada de sonhos. E quem sabe nessa semana você resgate alguns sonhos que você jogou fora. Que Deus traga isso de volta para o teu coração e você acolha esses sonhos com esperança. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande beijo.